Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Colcha, a este podcast que a gente faz especialmente para vocês, que a gente leva com tanto carinho as informações, que a gente traz convidados tão especiais para conversar, para a gente dialogar, para a gente ter esse momento de troca, esse momento de acolhimento, esse momento de respeito, esse momento informativo, que eu acho que a função desse nosso podcast é principalmente trazer o máximo de informações possíveis para que você que esteja aí nos assistindo, nos ouvindo, entendam que a sua história, ela não está sozinha. Você não está sozinho nessa história. Você não precisa se sentir sozinho, porque a gente contando histórias aqui, talvez você se identifique, você se assemelhe, você se espelhe nas histórias que estão passando aqui e entenda que tudo na vida, às vezes, é um processo muitas vezes doloroso, um processo que talvez você não gostaria de estar vivendo, mas um processo esse que pode ser, a gente não usa essa palavra, eu até falei aqui com a convidada assim, superado, porque eu acho que a superação é você esquecer o que você viveu, né? A gente não usa essa palavra. Mas é um processo que você pode seguir em frente com novos sorrisos, com novos desejos, com novos sonhos, né? Um processo que eu tenho certeza que você nunca vai esquecer o que você viveu, mas é o que você viveu que sirva de lição. Mais uma vez eu venho aqui agradecer que esse projeto ele só existe porque a gente tem o apoio do Grupo Zelo. O Grupo Zelo é o nosso parceiro, o nosso apoiador, uma empresa que que valoriza e respeita principalmente este momento que você está vivendo, um momento de mais dificuldade que a gente tem, que é o momento muitas vezes do velório, do enterro. O Grupo Zelo ele tem uma proposta, uma missão dentro da empresa deles de humanizar este momento também de uma outra forma, e que muitas vezes a gente acha que pode ser, ai, que bobeira, para que pensar nisso, mas não é. A gente tem que pensar em todas as etapas da nossa vida. Então, ter o Grupo Zelo, uma empresa que pensa, inclusive, nessa proposta de humanizar o momento do enterro, para nós é um grande orgulho tê-los como parceiro. E, mais uma vez, eu agradeço, então, toda a equipe do Grupo Zelo. Ao longo do programa, vocês vão ver aqui alguns QR Codes, algumas mensagens do Grupo Zelo passando. Então, eu aconselho você a entrar, se informar, saber sobre os pacotes deles, porque realmente faz toda a diferença na nossa vida. Mas hoje, eu já queria começar um programa apresentando a nossa convidada. Essa convidada de hoje é muito especial para mim, porque eu acompanhei a história dela lá desde o início. Ela é uma querida, é uma linda, é uma pessoa que eu já tive uma oportunidade de conversar anteriormente. Assim, a gente gravou um vídeo que a gente estava até falando aqui, que viralizou. Vou até deixar, de repente, o link do vídeo aqui na descrição, para vocês acompanharem a história completa, que ela conta com muito detalhe e carinho. Mas a gente está aqui hoje com a Débora. Bem-vinda, Débora. Que linda você. Obrigada, já estou emocionada aqui.
A Débora, ela tem uma história linda, uma história de... É isso que a gente falou, né, Débora? É uma história de dor, de muita dor, de ressignificação, né, Paula? Mas aí vem uma história de ressignificação das mais lindas. Eu vou te ser muito sincera, Débora, eu tô nesse universo do maternário, assim, há muitos anos, assim. A sua história com a Kissi, assim, mexeu muito comigo, sabe? Transformou, assim, essa minha visão também de ressignificação mesmo, sabe? Da maternidade, do amor, de possibilidade de uma nova gestação que muitas vezes a gente nem imagina, né? Exatamente. A Débora, ela vai contar um pouquinho da história dela, mas ela é mãe de 3 anjos e mãe da Kissi, que é uma pacota deliciosa da pá virada. Que vale por 4. Que veio para preencher ali, não para tampar. A gente fala que não é tampar o buraco, mas para ali, sabe, para calentar, para dar esse afago gostoso da maternidade. E uma maternidade que não vem do útero, né, Débora? Assim, eu não sei. Engraçado. Supriu, Paula, toda a minha necessidade de gestação biológica. Toda. É exatamente sobre isso. Tem até uma novidade, a gente até descartou 2 embriões há pouco tempo. É mesmo? A gente não quer, ela supriu todas as necessidades que a gente tinha. Vamos começar a contar a sua história, Débora? E aí eu acho que a gente tem que falar lá de como que começou esse sonho da maternidade, né? Como que veio essa questão de você querer engravidar e quais que foram os desafios ali até você entender que esse sonho não era um conto de fadas, né? Sim. Eu acho que eu nasci, Paula, sabendo que eu ia ser mãe. Eu tinha a sensação, eu tinha uma intuição que eu vim nesse mundo para maternar. E aí aquilo era muito forte na minha cabeça, desde criança, para você ter ideia. E aí, quando chegou de fato o momento que era para a gente pensar na maternidade, eu e meu marido, a gente encontrou vários, inúmeros desafios, com a sensação do universo falando para a gente assim, não é para ter filho. E aí a gente super insistiu, eu queria uma casa de 4, 5 filhos. A minha casa é uma família grande, né? A gente somos 4 irmãos. E eu tinha isso na minha cabeça, que eu queria uma família grande também. E aí, quando a gente casou, antes da gente casar, a gente já sabia das nossas dificuldades que a gente encontraria pelo caminho. Depois que a gente casou, de fato, a gente começou a concretizar, porque a gente já foi enviado para gestação artificial. Especialista em reprodução? Reprodução. Como é que fala, gente? Esqueci. De FIV? FIV, mas eu esqueci como é que fala. A gente foi encaminhado para fertilização. Porque existiam vários caminhos que estavam mostrando, indicando que seria fertilização. E aí a gente foi encaminhado para as melhores clínicas aqui em Belo Horizonte, onde aconteceu a primeira gestação. Foi de primeira, Paula. E aí meu olho brilhava, eu falava, gente, é para eu ser mãe mesmo. E aí a gente teve a primeira perda, que foi terrível, né? A gente chorou muito, a gente não teve amparo nenhum de ninguém. E aí eu comecei terapia. Porque é aquela coisa, é a perda que... mas isso acontece, né? Mas exatamente. Isso não é nada, né? E que as pessoas não dão aquele comum, valor. É comum. É Deus querendo mostrar que... É exatamente isso, é muito invisível. A gente não tem amparo, né? E aí, a gente é muito deixado de lado. Aí eu procurei a terapia, foi onde eu entendi a questão da morte, que eu tinha entendido que eu tinha sido escolhida. Não conhecia o Grupo Coxa ainda, não tinha nem ideia que existia. E aí eu comecei a minha caminhada para entender essa questão de ter sido escolhida, de entender a morte, de entender a vida mesmo. Até um caminho de autoconhecimento mesmo, né? E aí a gente insistiu na caminhada, entendendo que a gente estava ali para formar uma família, eu e meu marido. E aí vieram várias tentativas frustradas, que de fato é comum, e a gente não tinha nada. Eu não tinha o psicológico abalado nesse processo, sabe, Paula? O meu psicológico abalou na perda, na primeira perda. E aí eu levei com muita leveza esse processo de fertilização.
E aí, em 2020, porque a gente sabe que também é um processo de insistência, persistência e são 3 palavrinhas que a gente usava. Que a gente não podia desistir do nosso sonho. E aí, em 2020, veio a tão sonhada gravidez de novo, gemelar. E aí, para nossa surpresa, a gente teve o primeiro sangramento. Foi muito ruim, mas aí eu já estava entendendo da morte, claro. Mas o que nos salvou e o que nos amparou foi porque um embrião tinha mantido. Uhum. E aí a gravidez, ela seguiu de forma perfeita. Mas lá no fundo eu sempre tive um medinho da perda. Sempre, Paula, sempre. Não sei por que isso caminha comigo. E aí foi até difícil que a gente começou nosso caminhar com os médicos um pouquinho mais tarde, porque a clínica, ela acompanhou a gente até o 3º mês. Uhum. E aí, quando eu tive a primeira consulta aqui com o obstetra, ele falou: Débora, a perda, ela foi até aqui. Isso não te acompanha mais. Esquece isso da sua cabeça. A partir de agora é vida. E aquilo ali parece que tirou um peso. Olha como é que a perda gestacional é considerada um peso, né? Sim, sim. Aí aquilo ali tirou um peso das minhas costas e eu consegui curtir a gravidez. A gente estava na pandemia. A gente foi até para um sítio. 2020, né? Foi assim, no auge da pandemia, tudo fechado. Eu falei: Pedro, eu preciso de respirar, eu preciso de verde, eu preciso de mata. Eu morava num cubículo, né? Eu não via verde, não tinha nada. Aí a gente foi para Lagoa Santa. A gente ficou uns 20 dias lá. Foi o momento que eu tive, assim, muito contato com o Pietro. Muito. E a gente viu ele desenvolvendo, a minha barriga desenvolveu bem lá. Aí, em maio de 2020, lá vai eu emocionar. Mas engraçado que é um choro, não é de dor, Paula. Não, é um choro de amor. Eu falo É um choro de amor. vezes, de emoção mesmo, que vem do nosso coração mesmo. É. E aí, eu lembro que no dia 7 de maio a gente foi no médico. Bem pertinho do Dia das Mães. Bem Pertinho. bem pertinho. Eu nem sei quando que foi o Dia das Mães, daquele período. E aí, o médico sempre fazia questão. Ele tinha o aparelhinho ultrassom para ver. Eu vi ele. Foi lindo, foi maravilhoso. E aí, no dia 17, à noite, teve a perda. Começou em casa. Eu não estava nem esperando. Mas eu mantive a calma. Eu estava no momento que eu estava meditando muito. Meditando muito. Por isso que eu tive muito contato com o Pietro. Nas meditações. E aí, Mas como que você sentiu essa perda? Você teve um sangramento? O que você teve? Eu estava em casa, Paula. E aí... Obrigada. E aí, devo estar toda borrada. Ah, não, tá linda. E aí, eu estava dormindo. Não, eu primeiro já estava sentindo há umas 2 semanas que tinha algo esquisito. Um corrimento, eu não sei o que era. Aí, no domingo, parece que eu tive um pressentimento. Eu mandei uma mensagem para o meu médico. Falei: olha, doutor, eu tive um corrimento, parecendo meio elástico, eu tô achando esquisito, eu tô sentindo uma pressão, tá um pouco estranho. Eu não sei, E hoje tá correndo muita água. Tava correndo muita aguinha. E a gente foi dar uma olhada, tava vindo do canal vaginal. Ele: não, Débora, eu quero te ver amanhã. Isso era domingo. Falei: tudo bem. Aí, à noite, Paula, eu fui no banheiro fazer xixi. De repente, eu sinto uma coisa descendo. Entendi. Aí eu dei um grito. Falei: ele tá nascendo. E coloquei pra dentro. Aí eu falei: Pedro, tenho certeza, alguma coisa desceu. Eu não sabia, não era o neném, era a bolsa. E aí eu coloquei pra dentro. Eu acho que essa história eu não tinha te contado, tinha? Eu acho que eu lembro de você ter me falado. Aí eu algo coloquei assim. pra dentro. Aí eu liguei pro médico. Eu falei: olha, doutor, tá acontecendo alguma coisa, meu neném tá nascendo. Não, mentira, eu não tinha ligado ainda. Não liguei. Deitei, meditei e fiquei lá meditando um tempão. Isso era umas 11 horas da noite, meditei até umas 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu fui no banheiro de novo, fazer xixi. E aí, de repente, eu vejo uma gota, um negócio de sangue, que parece que é o tampão, né? Era maior, tal. Aí, nessa hora, eu comecei a chorar. Aí, nessa hora, eu falei: gente, a perda tá me acompanhando, né? E aí, eu peguei o telefone, liguei pro médico, era 4 horas da manhã. Ele falou: Débora, tá tudo muito confuso. Você tá falando que colocou o bebê pra dentro. Você teve relação. Você tá falando...
Se você tivesse até 12 semanas, tudo esse relato que você está me falando, eu ia falar que era uma perda natural. Acima de 18 semanas, eu ia falar que era um parto prematuro, mas a gente está entre 12 e 22. Tá tudo muito normal na sua gravidez, tá tudo tranquilo, fica tranquila. Se tiver que vir uma perda, vai ser da natureza. Aí eu deitei, respirei. Falei, mas eu tô com medo de levantar. Ele falou, fica tranquila, amanhã eu vou te ver. A gente tava na pandemia, ir pro hospital era muito para aquele momento, Aí comecei a respirar, meditei, rezei. Falei, Deus, seja feita a sua vontade. Levantei, tomei banho, não consegui sentar no vaso mais. Aí desceu, mentira. Aí no que eu fui no banheiro, desceu de novo. Aí a gente fotografou e 1h da tarde a gente foi. Aí eu levantei, coloquei pra dentro, tomei meu banho e fui. Aí era no horário do almoço, a gente chegou lá, fez ultrassom. Primeira coisa que a gente vê quando tá no ultrassom é o coração batendo. Na hora que eu vi o coração batendo, eu falei, ai, que alívio, graças a Deus tá tudo certo. Eu vi o olhar da médica muito preocupada. Ela não conseguia nem conversar. Olha só como é que ninguém... Não posso falar que ninguém, né, Paula? Mas a perda, tá todo mundo despreparado. Sim, muito. Ela não conseguia nem conversar direito comigo. Aí, na hora que eu mostrei a foto pra ela, eu falei, isso é o bebê? Ela, não, isso aí é o saco gestacional. Aí eu vi que o batimento estava normal, que ele estava mexendo. Só que ele já estava a perninha dele estava no canal vaginal. E aí o médico não deixou eu levantar mais da cadeira e me deixou na cadeira de rodas, me colocou no carro dele, a gente foi para a maternidade. E tudo foi muito... Eu entendi que foi tudo muito humanizado, sabe? Hoje eu consigo ver, mas na hora eu não estava entendendo absolutamente nada. Ele não falava. A gente foi muito em silêncio. Eu também não sei se estava digerindo o processo. Ele foi em silêncio daqui até a maternidade. E eu cheguei na maternidade, fiquei num quarto bem isoladinho, onde não tinha contato com nenhum outro choro. Eu acho que ele teve... eu tive certeza que ele teve esse cuidado. Ele apagou todas as luzes, ele desligou o ar-condicionado. Sabe quando deixou tudo muito na penumbra? Eu até perguntei, falei, doutor, tá tudo bem? Tá tudo bem com o neném? Ele tá vivo? Ele, Débora, a gente conversa lá na maternidade e tal. E na maternidade mesmo foi, eu acho, uns 40 minutos, que pra mim parecia 3 horas. Ele ficou em silêncio. Foi um momento até de eu também dar uma digerida em tudo que estava acontecendo e acalmar. Porque eu não sabia. Porque a única coisa que eu tinha perguntado para a ultrassonografista era, tá tudo bem? Ele tá vivo? Tava, ele tava tudo bem, ele tava vivo, né? E aí, na maternidade, eu ainda não conhecia a minha enfermeira. Aí chegou a enfermeira, eu acho que ele estava esperando chegar a enfermeira. A doula não foi, mas a doula me acolheu de longe. Foi ali que eu comecei a sentir o amparo do Grupo Coxa, através da doula, que ela participa com vocês. E eu não queria aceitar a perda de jeito nenhum. Eu queria eu queria que tivesse uma solução para aquilo, nem que eu ficasse de cabeça para baixo para ele ficar. Porque devagarzinho ele foi me explicando que na maternidade, na obstetrícia, 90% quem comanda é a paciente e 10% é o médico, porque é um movimento muito natural, que a gente já tinha chegado nos 10%. Então, que ali para frente ele teria que decidir. Mas eu não queria. Eu não queria que aquilo ali acontecesse. Foi quando eu olhei para o meu marido, eu falei, você está preparado? Ele falou, tô. Só que ele não estava. Ninguém nunca está, né? Ele falou aquilo para tentar me dar uma força, porque nem da biologia ele então... E tudo que ele estava vivendo ali... Parece que a gente vive num mundo muito... Não sei, Paula. Parece que a gente não entende nada que está acontecendo. Minha família, para você ter ideia, não sabia nada que estava acontecendo. Porque foi na madrugada e foi tudo muito rápido. Aí a enfermeira começou a fazer carinho no meu braço e falou assim, Débora, você tem que agradecer. Que nesse momento muita gente tem dor. Você está sendo agraciada de não ter dor. Você estava em trabalho de parto ativo, sem dor, dilatador? Sem dor nenhuma, porque estava dilatado, né? Nem estava nascendo. E eu não estava sentindo dor nenhuma, não senti dor nem antes. Né? Tem gente que com
12 semanas, 6 semanas, sente uma dor Muita dor, muito muita incrível. De vomitar, de não conseguir lidar com aquilo. Eu não senti dor hora nenhuma. Por isso que eu tenho certeza, Paula, que o milagre de Deus aconteceu. Não é o meu, porque o meu milagre seria ele estar salvo. E aconteceu o milagre de Deus. Porque se não existe. Se fosse para dar certo, eu teria sentido dor. Se fosse para ele estar aqui com meus braços, eu teria ido para o hospital. Tem milhões de possibilidades invisíveis também. E quanto mais a gente trabalha no si, mais sofrimento a gente tem, né? E aí ela fez carinho no meu braço e falou assim, Débora. Aí eu comecei a sentir que não tinha outra possibilidade. Aí ela falou assim, como que você quer? Eu falei, eu quero cesárea. Eu queria dopar. Eu não queria ver nada, absolutamente nada. Falei, eu quero cesárea, eu quero anestesia geral. Aí o médico falou, não, Débora, não tem necessidade disso. A minha pergunta é se você quer com analgésico ou sem analgésico. Aí eu falei, não, do jeito que tá, eu tenho certeza, eu conheço meu corpo. Eu vou ajoelhar e ele vai nascer. E aí ele falou, então vamos. Aí o Paulo IV era o que eu sonhava da maternidade, que era aquele parto natural. Uma ambiência respeitosa. Foi um parto natural, baixa, né? Foi um parto natural. Aí aqueles negocinho para ajoelhar, ele me deu as mãos, meu marido do meu lado. No que eu ajoelhei, eu comecei a sentir muita tonteira, tudo de um parto normal. Ele falou, respira fundo, ele tá nascendo. Aí ele nasceu um pouquinho, aí ele parou no meio do caminho, depois ele continuou. Aí no cordão umbilical ele falou assim, você quer cortar pro Pedro? Ele falou, não. E aí eu falei, eu quero cortar. Aí deu uma força no meu marido lá na hora, ele falou, não, eu vou cortar. Aí ele falou, cortou. Ele falou, você quer vê-lo? Eu falei, não quero agora. Aí ele respeitou, porque eu vi ele mexendo, né? Então foi muito difícil. E se eu não tivesse visto, Paulo, eu ia achar que ele era uma sementinha. E ele estava grande, ele estava maior que minha mão. Uma criança. Nas fotos você viu. Mas independente, se não fosse ele, a dor que eu senti no primeiro, que eu não vi, foi maior. Porque eu acho que foi tudo conduzido de forma muito humanizada, sabe? E aí, eu esperei um tempo, voltei ao meu normal, meu marido também. Aí chegou o momento que ele me deu ele embaladinho. Aí foi ali. Era tudo muito estranho para mim. Mas ele, com muito amor, falou, toca. Aí ele começou a me fotografar. Eu não estava entendendo absolutamente nada. Eu falava, gente, que loucura que eu estou vivendo. Hoje eu entendo que foi o meu maior presente. Essas fotos. Eu não conhecia ainda o Grupo Colcha. E aí, começou a fotografar, fotografou ele na minha mão, fotografou o pezinho, fotografou... Aí eu comecei a conversar com ele. Porque eu acredito em espírito, em alma. Aí eu comecei a falar que eu queria dar uma ida respeitosa para ele. Aí eu comecei a rezar, comecei a mentalizar muita coisa boa. E parece que meu coração tinha acalmado naquele momento. Eu sei que o Grupo Colcha, ele tem um trabalho, quando as mulheres estão no hospital, vocês chegam, né? Eu acho que o hospital, tem contato com vocês. As médicas, as equipes, algum familiar, né? Entra em contato e a gente vai. Mas o meu estava na pandemia. Só podia entrar, assim, uma pessoa. E aí, tudo aconteceu de uma forma muito amorosa. Eu consegui sentir amor, continuei meditando no hospital, eu e meu marido. Mas depois que a gente saiu do hospital, era o mundo de verdade. E foi aí que foi muito doloroso de novo. Eu olhava pro leite, eu olhava pro supermercado, eu cheguei em casa, tava o balão lá eu acho que do Dia das Mães. Tinha os presentinhos dele, que estava preparado. Foi muito difícil. Mas devagarzinho a gente foi conhecendo o Grupo Colcha. Aí todas as mães que tinham perdido, elas começaram a entrar em contato comigo, Paulo. Me dá um suporte que eu não sabia de onde que vinha. Era de Deus, né? Vocês são
Vocês são amparados por ele. E aí eu só perguntava assim, quando que essa dor vai passar? Aí uma falou assim comigo, nunca. Você vai ressignificar. Aí eu não entendia. Foi aí que ela falou, Débora, você precisa de conhecer o Grupo Colcha. E foi quando eu comecei a seguir vocês. Uma palestra. E tudo que me falavam fazia sentido, mesmo no meu momento maior de dor. Igual ela falou, essa dor nunca vai passar. Poxa, foi difícil ouvir aquilo. Sim. Mas me confortou de alguma forma porque ela ressignificou a dela. A gestação dela foi até 38 semanas. E o neném dela morreu na barriga dela. Então, cada um passa por um processo, não tem jeito. É aquilo, a gente não compara, a gente ampara, né? Exatamente. Dor a gente não compara, dor a gente ampara. Ampara. Porque até a pessoa que está com menos de 10 semanas, ela diminui a própria dor e aquilo ali vira um peso para ela, né? Exatamente, exatamente. E aí o peso causa o trauma e a dor, né? A Dani fala muito sobre isso, né? O trauma, ele não vem do ato em si, né? O trauma não vem da perda, o trauma vem das consequências que aquela dor pode trazer no resto da sua vida, né? Das marcas realmente traumáticas que o mundo pode trazer para você, de uma fala, né? De um mau acolhimento, né? Do que você vai seguir a sua vida. Paula, eu recebi ligação de tia de mais de 70 anos, chorando horrores. Claro que eu recebi várias ligações. Não, isso é normal. Não, você é nova. Não, você é jovem. É tudo que a gente não quer ouvir nessa hora. Mas eu recebi ligação de umas 2 tias, acima dos 50, uma acima dos 70, chorando muito, relembrando a dor delas. Ou seja, elas ficaram uma vida inteira sem tratar, sem curar, sem nada. Dor lá. essa que talvez você nem sabia, né? Que ela estava passando. Não sabia. Ela passou. E chorando compulsivamente. A minha irmã falou, Dedé, eu tô te entendendo. Ou seja, a gente que passa pela perda, a gente precisa desse amparo. Sim, sim. É um grupo, Tanto uma que rede de apoio. Né? Tanto que eu, até hoje, com a minha filha, eu às vezes vou na reunião do Grupo Colcha. É isso mesmo. É uma rede de apoio, né? É uma ajudando a outra, é uma entendendo também que aquela dor não é solitária. Validando. Né? E validando a dor do outro, Paula. É exatamente isso. Porque a gente mesmo tem mania de querer sumir com essa dor. Sim, exatamente. E aí, quando eu vejo essas fotos que foram retiradas, eu entendo o processo e vejo que tudo aconteceu. Sim. Que não é invisível. Então, assim, eu não sei como, mas eu acho que isso aqui tinha que até para quem não é mamãe de anjo e papai de anjo, tinha que conhecer o Grupo Colcha. Porque até para validar o sentimento do parente. É exatamente isso que a gente fala. Esse podcast, ele não é para quem perdeu um filho, é para todos. Né? Pra gente porque acolher. Não é normal, né? Não é normal a não. perda, normal. Você vai superar. Gente, não vai. A dor não é normal, sabe? Nada é normal. A gente pode ser normal, mas é alguma coisa que a gente não quer, né? A gente pode entender como um processo que a pessoa está vivendo. Mas como que a gente pode ajudar a pessoa nesse processo? A gente estuda tanto para ajudar em tantos outros processos da vida, por que não no processo da dor? Por que não no processo da perda, né? Então, esse podcast é justamente isso. Ele não é somente para mães, para pais, para pessoas que estão passando pelo processo, pela perda, mas para as pessoas entenderem sobre o tema, para as pessoas acolherem, principalmente para as pessoas levarem informação para o maior número de pessoas possível. E aí, a partir desse momento da perda do Pietro, Débora, como que ficou a sua maternidade? Assim? O que você entendeu ali de sinais? Você ali separou? Você quis continuar? Não, eu estava muito serena pelo apoio que eu estava recebendo, tanto do Grupo Colcha. A minha família estava, assim, devastada. Teve um dia que eu tive que falar com muita dor para minha mãe. Falei, mãe, eu preciso que você vá para sua casa, porque eu preciso de acolher minha dor. Porque eu não tinha vontade de chorar. Eu liguei para uma amiga, eu falei, nossa, que luto que é esse? Que esquisito. Ela falou, Débora, acolhe o seu luto. Cada pessoa tem um luto. Se você não tá com vontade de chorar, não chore. Mas eu não chorava para dar força para minha mãe. Sim. Entende? E aí assim como muitas vezes o homem não chora para dar força para a mulher, Exatamente. Paulo, foi o que aconteceu com o Pedro. E aí eu preocupava com ele, porque quanto mais a gente guarda esse sentimento, pior fica. De alguma forma vai aparecer, a gente vai ter alguma coisa lá na frente, né?
Que seja com trauma, que seja com doença, que seja com o que for. A gente precisa de curar isso. E aí, depois que minha mãe saiu, eu chorei muito. Deixei passar tudo. E aí, eu achei que eu estivesse pronta para fazer a outra fertilização. A gente tinha vários embriões. Tinha tudo para dar certo, Paula, tudo. O embrião era AA, ele era... tinha todos as características para dar certo. E eu já estava lá em São Paulo, que foi um tratamento diferenciado também, numa clínica maior. A médica não tinha dúvida. Tanto é que ela falou, Débora, a gente vai colocar um embrião só. Eu falei, não, eu quero 2 embriões. Ela falou, não. Eu achando que eu já estava preparada para maternar. Ela falou, não, Débora, corre risco, não é legal. A gente está com tudo para dar certo. E meu corpo também estava respondendo muito bem. Aí no que eu coloquei, eu já tinha assim, eu estava rezando, eu estava zen. Eu coloquei e não deu certo. E foi a vez mais difícil, porque se eu andei de 2016 até 2020... Não, de 2016 até 2021, muito tranquila com esse processo, nesses 15 dias de espera foram os mais terríveis da minha vida, que eu tinha que esperar para fazer o exame se eu estava grávida. Paula, eu fiz o exame no 3º dia, no 5º dia, no 7º dia, e todos negativos. No 10º dia, negativo. No 15º, eu estava assim, acabada. Eu estava muito mal. E aí... foi até um dia que eu recebi a notícia que eu estava muito mal, que eu devia estar no 7º dia, eu encontrei com uma psicóloga. Ela falou, Débora, o que é ser mãe para você? Calma. Acolhe esse momento seu. Mas aquele ali, eu estava assim, zero estabilizada. Não era o momento de eu ouvir nada, de eu falar nada. Aí eu entendi que eu não estava bem para dar continuidade. Aí eu falei com meu marido, falei, Pedro, eu não quero mais continuar nesse processo agora. A gente tinha mais embriões, tinha mais 2 embriões. E ele falou, não, vamos. Eu falei, não vou. Porque o homem, por mais que ele sinta, ele não está na pele, né, ali. Ele está no processo, mas ele não sabe exatamente o que você está passando. Porque o nosso é biológico, né? É visceral. Sim. Aí, ele deu uma pausa, porque a gente tem muito tempo de relacionamento. 15 anos, na época era 15 anos de relacionamento. E aí, a gente foi entendendo o processo e paramos de falar de fertilização. Eu queria dar uma limpada no meu organismo, sabe? E aí, acendeu a luz da adoção, que também eu sempre tive. Mas dentro lá, antes do processo, na minha caminhada de fertilização, eu encontrei com uma amiga, que é muito sábia. Ela falou assim, Débora, calma, não pensa em adoção e fertilização ao mesmo tempo. Foca sua energia em um só. Isso não exclui o outro. Aí eu deixei quietinho o da adoção. E comecei a olhar a fertilização com um novo olhar. E aí voltou nesse momento a questão da adoção. E, Paulo, foi tudo tão natural. Eu estava fazendo sobrancelha. O contato do advogado caiu. Eu estava fazendo sobrancelha na época para poder fazer a fertilização depois do Pietro. Aí eu falei com ele, eu tô pensando em adoção também, tal. Isso antes da fertilização depois do Pietro. Que era uma menininha, olha as coincidências, que não existem coincidências. Era outubro, que eu ia fazer a fertilização. Uma menina, ela nasceria em julho do outro ano. Foi quando a Kiss chegou, uma menina. E todas as minhas gestações eram menino. Eu só me via mãe de menino. E aí, quando eu estava fazendo a sobrancelha, me preparando para a fertilização, eu falei, eu quero fazer adoção. Estou olhando na África, estou olhando no Brasil. Mas também é muito perdido, não tem muita informação. Não mesmo. A gente precisa falar até mais sobre isso aqui no programa. Não tem muita informação. E eu me senti completamente perdida, porque é muita coisa, é muito burocrático. E aí ele falou, eu tenho uma amiga que fez adoção lá na África, ela e a esposa. Você quer o contato dela? Eu falei, quero. Isso eu preparando para fertilização. Não entrei em contato com ela. Guardei no bolso o contato da amiga dele. Ou eu entrei em contato, não lembro. O fato foi, fiz a fertilização, não deu certo. Olhei para aquele papelzinho e falei, eu acho que eu vou entrar em contato com ela.
No que eu entrei, Paula, eu fui acolhida. Ela ficou 2 horas comigo explicando o processo todo e me passou o contato do advogado. Só que o advogado era muito conhecido. Eu falei, não vai dar certo. Não vou ter condição de fazer isso. Uhum. Olha como que a gente coloca os nossos sonhos longe, né? E a gente mesmo queria os obstáculos, né? Eu falei, não vai dar certo. Aí guardei. Aí eu comecei a conversar com meu marido. Eu falei, Pedro, eu acho que tá na hora da gente falar de adoção, de não sei o quê. Ele ainda estava muito resistente, né? ao processo. E engraçado que hoje ela supriu toda a nossa necessidade de paternidade e maternidade biológica. Mas ele não estava preparado para falar sobre adoção. Naquele momento. Uhum. Até eu ainda estava mais resistente, mas eu estava mais querendo. Olha só, eu queria, mas ao mesmo tempo eu estava resistente. Sim. E aí eu comecei a falar muito com ele. Ele falou, não quero fazer biológico. Eu falei, não, Pedro, eu não quero biológico, eu não quero agora. Aí eu comecei a rezar. Falei, Deus, eu preciso de que você acalme meu coração e me leve para um processo legal, porque tem que acontecer. Se for para não acontecer, tira isso do meu coração. E se for para acontecer, amansa o coração do Pedro. Paulo, em 1 semana, ele me fez uma surpresa falando que estava preparado para ser pai, independente da forma que fosse. E aí, entramos no processo de adoção. Quando a gente entrou no processo de adoção... não, mentira. Aí, eu estava no cabeleireiro. Meu cabeleireiro tá assim, Débora, e aí, quando é que você vai continuar questão da maternidade? É pergunta para todo lado. Ele é muito meu amigo. Aí, eu falei com ele, Nando, eu tô olhando adoção. Ele falou, nossa, eu tenho uma amiga que acabou de adotar. Você quer o contato dela? Falei, quero. Então, eu tinha adoção nacional e internacional com contato na mão. Entrei em contato com as duas. As duas me receberam super bem e me explicaram o processo do Brasil e o processo da África. Aí, o processo do Brasil, pelo que ela tinha mostrado, era mais moroso. Uhum. O processo da África era mais rápido. Então, o meu marido, que estava maturando aquela coisa na cabeça dele, falou o seguinte, vamos entrar no Brasil, até para ele acalmar o coração dele. Aí, Paula, a gente entrou no do Brasil, a gente se sentiu grávido, quando a gente estava preenchendo o formulário e dando entrada no protocolo. Isso a gente não estava na fila ainda. Para entrar na fila é mais ou menos 1 ano. É mesmo? É 1 ano, é muito burocrático. E aí, mas a gente passou por um processo de fazer um curso no Sistema Nacional de Adoção, do SNE. É um curso maravilhoso que te situa na adoção e vê as várias 1000 possibilidades que tem de acalmar o coração mesmo, de histórias maravilhosas. Porque a gente, na maternidade, a gente só pensa em coisas lindas e maravilhosas e românticas, Sim. né? Mas como na adoção também a gente fica pensando que tem várias coisas negativas, na biológica também tem. Sim, lógico. Então, a gente se situou na adoção e isso acalmou o coração mais ainda dele. Aí eu falei, Pedro, tô achando que eu vou entrar em contato com esse advogado da África. Paula, entrei em contato, eu fui recebida de uma forma maravilhosa. A gente tem um laço de amizade hoje muito grande mesmo. E ele falou, olha, o processo, ele demora longos meses. Geralmente de 7 meses a 1 ano e meio. Antes era no Malawi. E aí, ainda era no Malawi nesse período. Mas se você quiser entrar, a gente pode entrar, tal. Aí, quando falou 7 meses a 1 ano e meio, meu marido ficou um pouco preocupado. Ele ficava me beliscando, assim, debaixo da mesa. Falava, não fecha agora, não. Calma, deixa eu pensar. Como que a aceitação é um processo que tem que ser trabalhado também. É muita coisa que a gente tem que conversar, Isso né, era gente? tipo outubro? Isso era fevereiro. Fevereiro. Entendi. Janeiro eu entrei. Aí foi o tempo que eu fiz o curso. Aí, em fevereiro, março de 2021, que estava ali na pandemia também. Ainda... Aí deu 15 dias, ele falou, então vamos entrar no processo. Aí na hora que eu liguei pro advogado, ele falou, tá em lockdown a África. Nossa. Eu falei, não é para acontecer. É porque não é para acontecer. Aí ele entrou em contato comigo de novo em abril. Isso a gente fazendo curso aqui de adoção no SNE, do Sistema Nacional de Adoção. Então a gente estava fazendo paralelo nacional e internacional. No que ele entrou em contato, Débora, a gente tem uma nova possibilidade, que é Serra Leoa. Eu falei, uai, eu tô entrando em contato com você e com outro casal para ser os primeiros aqui do Brasil, porque ele já tinha um casal lá de Dubai que tinha feito.
Ai, meu marido começou. Não faz agora. Não faz agora. Eu vi que ele não estava preparado. Aham. Aí até a gente marcar outra reunião de abril até maio. Olha como é que foi tudo muito rápido. E isso eu tinha feito outubro. A fertilização, o neném era para nascer em julho. Sim. Aí, Paula, no dia 20 de maio aconteceu a reunião com o advogado. E no dia 25 de julho, aqui estava nos meus braços. Vocês foram até a África? Fomos até a África. O processo, ele altera o tempo inteiro. Aham. Naquela época, ele é moroso, né? Ele foi muito mais rápido do que o normal. Olha pra você ver, como tem que É acontecer. pra ser. Essa é a sua história, né? É a minha história. E aí, a minha audiência foi online, por causa da pandemia. Aham. Hoje, tem gente que tá tendo que ir presencial para fazer audiência lá. Então, assim, quantas vezes... Hoje, eu não sei como que está. Porque tem 3 anos que a Kiss tá aqui comigo. Eu não sei como que está. Mas eu sei que cada juiz, ele determina como que tem que ser, Sim, sim. né? O fato foi... Eu tava 2 meses que eu tava aqui com a Kiss e você entrou... Nesse processo que eu falei, não quero mais nada, fazer adoção, eu saí do Grupo Coxa. Eu lembro. Eu saí, eu pedi permissão para a doula que tinha me acolhido. Falei, olha, eu não tô me sentindo bem, eu não vejo luz no fim do túnel, eu vejo todo mundo falando de bebê arco-íris e eu não vejo minhas possibilidades. Então, não tá me fazendo bem, eu tava me conhecendo nesse processo muito bem, porque nesse processo de morte a gente volta para dentro, a gente não tem que ir para fora, sim, né? Exatamente. E aí é por isso que é difícil as pessoas acolherem essas pessoas, porque tá todo mundo para dentro. É. E aí eu saí do Grupo Coxa. Aí no que eu peguei a Kiss no colo, vivi aquilo tudo, foi maravilhoso, Paula. Eu falei, gente, eu vou voltar pro grupo. Aí eu entrei em contato com a doula de novo. Falei, olha, eu saí porque eu não estava me sentindo bem. Porque eu não tinha o meu arco-íris, né? Eu não tinha meu arco-íris. Na verdade, quem me fez ver que a Kiss era meu arco-íris foi você, no dia da nossa... As fotos. Não, no dia do nosso podcast, eu acho. Foi mesmo. Foi mesmo. E aí... No que eu pensei, eu falei, eu acho que eu posso levar essa possibilidade no coração de alguém. Mais uma sementinha, né, Débora? Mais uma sementinha. E, Paula, na minha cabeça, eu ficava assim, gente, se eu brotar uma semente, eu vou ficar feliz, Deus. E aí ela falou, não, você tá sendo bem recebida. Porque tem muita gente ali em silêncio que não vê luz no fim do túnel. Exatamente. A grande maioria, Débora, vamos falar assim, as pessoas sofrem muito, sofrem caladas, não veem essas possibilidades, não tem esse impulso realmente de buscar outra coisa, né? De achar. E não se sentem acolhidas, acham que é muito com ela, não tentam nenhum arco-íris, né? Principalmente esse processo de FIV, que a gente sabe que é um processo difícil, né, Débora? Às vezes as pessoas tentam 1, 2, mas não, elas tem desistem. casal que separa, Paula. Muitos. Débora, a gente tem um número absurdo de separações, tanto de um processo mal sucedido de FIV quanto de perda gestacional. A gente tem muito isso, né? Que não a sabe FIV também lidar, é uma né? perda, né? É isso que a gente está falando, assim, o processo da dor é um processo muito difícil para um casal, então é muito difícil. É aquela coisa que a gente fala do homem ser a fortaleza e que ele não se entende como, né? Então a gente sabe que é um processo muito, muito difícil, assim, tudo. Quando eu lembro perfeitamente, quando você contou a história da Kiss, eu falei, gente, isso é uma semente que ela pode plantar, assim. É igual você falou, assim, se uma pessoa já se sentir acolhida com a história dela, se a gente começar a entender que a maternidade, ela não vem só do útero, muito, muito pelo contrário. A Dani Bittar fala muito isso, né? A gente começa a ser mãe lá no nosso projeto do querer ser mãe, né? Então, assim, ser mãe é uma coisa que não é do útero, não é do coração batendo, é uma coisa do coração, né? É da coisa de você entender que você é mãe muito antes de gerar, né? Muito antes de ter o filho. A maternidade já está em você ali, né? E aí você foi para a África. Mas deixa eu só uma curiosidade minha. Você já tinha visto foto dela? Vi. Você viu foto dela? Vi. Você sabia que ela era... Sabia que ela era ela. E qual foi o impacto de ver a Kiss, assim? Quando você viu Paula, a Kiss? todo mundo fala assim, ele me escolheu, né? Eu ficava assim, gente, como é que vai ser? Dia 20 de maio, eu tava entrando no processo. Em uma semana, feito uma prospecção para poder encontrar a criança. A gente não colocou sexo, nada. Mas eu me via mãe só de menino.
Eu falei com ele, eu só quero de 0 a 1 ano e meio. E aí chegou 2 fotos pra mim. Na hora que eu vi aquele arquivo, eu falei, gente, que isso? Eu falei, não é possível. Eu não tava com meu marido, eu falei, gente, o que eu faço? Um menininho, uma menininha. A foto do menininho tava meio prejudicada, porque tava distante. E ela, tipo assim, toda pronta pra mim. Eu falei, gente, será que é minha filha? Mas ela tá muito grande, eu não sabia, eu não tinha noção de foto, de tamanho de criança. Aí liguei pro meu marido, tava saindo do futebol. Falei, Pedro, olha seu celular. Ele falou, como assim? Ele falou, pede as informações dos 2. Mas eu falei, o que a gente vai comparar? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa escolha, né? É igual você vai chegar no orfanato, como que você vai escolher? É difícil, é muita criança. E aí hoje eu entendo quando é pra ser, quando a criança te escolhe. Ali naquele momento não fui eu que escolhi, porque eu falei com ele, falei, Rafa, me passa a informação dos 2, mas eu não sei o que eu vou comparar. Parecendo Tinder, né? Esse não, esse sim, esse não. Eu ficava assim, gente, que loucura. Aí, no outro dia ele falou, Débora, a advogada lá da África só passou as informações dela. Depois eu peço as dele. Ela deve estar procurando a dele. Eu falei, não, Rafa, não precisa. É ela. Ele falou, mas ela tem 2 anos e 2 meses. 3 meses. Não tá dentro do seu... da sua linha ali. Da sua, Aí eu falei, Rafa, mas é Deus. É ela. Começa o processo. Aí, em 1 semana, eu vi a foto dela. E aí, depois a gente acolheu ela à distância. Tirou ela de onde ela estava. Colocou numa babá. Tudo isso muito bem encaminhado pelo advogado. Ele que orienta tudo. A gente tem um advogado aqui. A gente tem uma advogada lá na África. Eu recebi a mensagem dela todos os dias. Mensagem não, foto. Antes de você ir? Antes de eu ir. Por 2 meses, junho e julho. Ela estava bem doente. Eu mandava dinheiro para poder ir para o hospital, para poder... Eu sabia que ela estava comendo, a gente mandava foto nossa. A gente estava achando que ela estava entendendo o que estava acontecendo, mas é claro que ela não estava entendendo nada. Muito novinha também. Né? Aí, na hora que a gente se encontrou, eu tive o presente da amamentação no primeiro dia. Que era algo... E isso é outra coisa que não é conversado, mas aí também é outro podcast, é outra coisa que tem que ser trabalhada. Existe amamentação. Eu tive que procurar uma psicóloga na questão da adoção para entender se aquilo ali era normal. Porque eu tava ficando pirada. Eu falava, gente, ela tá puxando meu peito. O que é isso, né? No primeiro dia eu assustei demais. No segundo dia eu entendi Deus. Eu ouço Deus o tempo inteiro. Falando assim, ela tá te aceitando como mãe. Só que eu não estava preparada para aquilo ainda. E a procura dela era diária, o tempo inteiro. Era uma coisa... Era instinto mesmo. Era instintivo. A amamentação não era nutricional, era psicológica, né? Sim. Esqueci como é que é a palavra. E aí ela... Passaram 2 meses, foi no podcast que a gente fez. Eu estava com 2 meses que a Kiss estava aqui. Eu acho que era isso, mais ou menos. Tava tudo muito novo para mim. Eu tinha procurado. Eu não estava entendendo a questão da amamentação. Eu procurei a psicóloga. Ela falou, Débora, na adoção, existe amamentação até, inclusive, tardia, com 10 anos, às vezes. A criança, ela tá ali refazendo o momento com a mãe e com o espaço para ela se situar. Aí eu entendi que era normal. E aí eu levei esse processo da maternidade sempre com busca de psicólogo, porque a maternidade não é uma coisa fácil, né? Não. A partir do momento que a Kiss chegou, ela supriu toda a necessidade, toda. Uhum. A necessidade de maternar, de gestar. Eu não tenho vontade de ver minha barriga, eu não tenho vontade disso mais. Ela supriu. Eu nem lembro que ela não vem da minha barriga, pra você ter ideia. Eu só lembro que ela é preta quando as pessoas me abordam com isso. E aí eu entrei num processo de depressão pós-parto, que aí eu fui trabalhar, que isso não tem a ver com a adoção, isso tem a ver com a maternidade, que também é outro assunto muito trabalhado. E aí hoje eu tô aqui. Forte. Firme. Mãe da Kiss, forte. que hoje tem 5 anos. E a Kiss sabe que ela tem irmãos. Ela vê os passarinhos.
lá na cama dela. A gente pendurou, a gente fala, é o Henrique, o Bento e o Pietro. Inclusive, quando eu estava no meu momento do Pietro, que eu estava muito mal, que qualquer coisinha que me falavam parecia que eu estava absorvendo, eu vi uma live da Dani, e ela que falou que tinha que, independente se você não souber qual o sexo do bebê, tem que dar nome. Tem que situar ele no sistema. E aí eu falei, parte, gente, nunca tinha pensado nisso. Então, olha como é que a gente ser orientada é legal, né? E aí foi aí que ela sabe que ela tem o Henrique, o Bento e o Pietro. E ela é a quarta. E ela entende. Ela sempre, quando vai desenhar a nossa família, é o papai, a mamãe, a Kiss, os 2 cachorros, os 2 passarinhos, 3 estrelinhas. E o que é mais lindo, assim, da gente ouvir essa história, Débora, a gente entender que essa ressignificação, ela pode vir de várias formas, né? A sua veio, assim, instintivamente, sei lá, igual você falou, né? De Deus mesmo, que te trouxe essa possibilidade. Não foi fácil, nada fácil. Nada. Mas a maternidade não é fácil, sabe? Um bebê arco-íris independente é muito doloroso. Mas eu vejo, sabe o que eu vejo? Se a gente se permitir, nesse processo, ouvir, eu não sei. Se a gente se permite ser levada, o negócio acontece. Sim. O problema é que a gente se fecha. Exatamente. E a gente tem que entender também, Débora, que os processos da maternidade, sejam ele qual for, os bebês arco-íris, a gente recebe na reunião do Grupo Colcha muitas mães de bebês arco-íris que não tiveram tempo de processar esse luto e que hoje vivem uma maternidade difícil, às vezes, com todos os problemas da maternidade, mas que voltam para honrar a história daquele trauma. E para honrar a história daquele bebê que ela não teve tempo de processar, sabe? Então, assim, a gente recebe muitas mães nas reuniões do Grupo Colcha ou que nos mandam mensagem falando isso. Eu queria ter tempo de também ter sofrido ou também de ter chorado. E eu não entendo, e eu não consigo colocar o meu filho que está comigo tampando o buraco do outro. E é justamente isso, né, que a gente tem que entender. Aí vira uma bola de neve, exatamente, né? A gente tem que entender os processos. Por isso que a gente fala que a parte psicológica é sempre muito importante, mas que era algo que você sempre já vinha buscando. Sim. Né? E mesmo você com essa questão da espiritualidade, da meditação, você passou por um processo de depressão pós-parto mesmo, sabe? Às vezes as pessoas nem entendem. Depressão pós-parto. Eu falei, depressão pós-parto. Literalmente, é uma depressão pós-parto, é uma depressão de entender, de ressignificar a vida, de entender esses processos que aqui se viveu. Era uma bebê de 2 anos que chegou no colo de mamãe e eu também não fui preparada. Eu não fui preparada para ser mãe. Eu não fui preparada para receber as perdas. A gente não é preparado para nada. Não mesmo. Mas a gente tem que entender que são os processos da vida. A gente tem que estar aberto para também respeitar essa nossa parte, né, Débora? Assim, a gente sabe que o nosso corpo, que os nossos pensamentos, que toda essa parte a gente precisa ter esse tempo de respeito, né? Mas eu acho muito assim, importante a gente contar essa história da Kiss. Assim, eu sei que o processo de adoção na África ainda é um processo difícil, assim, das pessoas entenderem, mas às vezes pode ser um processo muito mais fácil. Nossa, pode ser uma possibilidade enorme. Uma possibilidade eu achava que não era uma possibilidade para mim e hoje eu estou com a minha família construída. E a gente, há 2 meses atrás, a gente tomou uma decisão muito difícil, que é de descartar os embriões, porque a gente falou, não, a gente já tem o que a gente precisava, o que a gente procurava. Então, assim, é uma possibilidade super infinita. E depois daquela nosso encontro, daquele filme, milhares de pessoas, milhares mesmo, de pessoas entraram em contato comigo. Eu não soube lidar, mas eu falei, Deus, se veio para mim, eu vou responder 1 a 1. Nem que demore um pouquinho. Que eu sei, eu não consigo contabilizar aqui agora. Mas eu acho que uns 5 processos, assim, efetivaram. Aconteceram. Mas mais de 100. Eu liguei pro meu advogado. Eu falei, Rafa, várias pessoas vão te procurar. Não assusta. E o telefone dele não parou. E o telefone dele não vai parar, porque eu acho isso, né, Débora? Assim, o maternário, ele existe sobre várias possibilidades, né? O arco-íris, ele pode vir de várias formas, né? Então, assim, a gente abrir essa sementinha também da adoção. Trazer das pessoas. Cor Exatamente. Para a vida das pessoas. Trazer essa possibilidade de cor, trazer essa possibilidade da adoção, das pessoas entenderem. Não era algo que você também tinha muito planejado, mas era algo que te preencheu, te completou a ponto de você
até querer descartar, porque era isso que você queria. Você queria... Foi difícil. Olha, quanto tempo eu não descartei? 3 anos. Pensando em aumentar. Eu falei, gente, é isso. Deu. Vale por 4. É aqui, sim. É ela. A gente vai deixar depois desse podcast aqui esse vídeo que foi gravado em 2021? 2021. Em 2021, a gente gravou esse vídeo. Esse vídeo está no feed do Grupo Colcha e está nas minhas redes também. Mas a gente vai deixar, logo depois desse podcast, esse vídeo, que aí a Débora mostra aqui. Se nesse vídeo, eu acho que ela até está amamentando. Tá amamentando. Tem uma parte que ela amamenta, que ela o te tempo busca. inteiro. O tempo inteiro. E ela ficou nesse processo da amamentação quanto tempo? 1 ano e 7 meses. Aí eu tive que ir com a Dani Bittar. Aí ela teve que fazer o desmame, né? Eu tive que trabalhar com a Dani Bittar essa questão psicológica. Eu lembro que a gente estava gravando e ela procurava seu seio. Eu não tinha com quem deixar ela. Então ela ficou lá o tempo inteiro e ela amamentando a conversa toda. Eu lembro. Não, e ela chegou super acordada, né? Eu lembro dela. Ai, que linda. Débora, é isso, sabe? Assim, eu quis muito, assim, desde que a gente começou com esse projeto do podcast, eu quis muito te trazer, porque eu te conheço, sei da sua história, sei dessa história de dor e de amor, né? Que se entrelaçam ali nesse encontro. Porque eu acho que é isso. A nossa função também, eu acho que dentro de uma sociedade, assim, que nos julgam por tantas outras coisas, sabe? Assim, que julgam essas mães. Hoje a gente acabou de passar para o Dia das Mães, né? A gente, olha que coisa, Débora. A gente tem que, no Dia das Mães, fazer um post falando você é mãe. A gente tem que, sabe... Validar o sentimento daquela pessoa que está, assim, acabada. Né? Nós, como sociedade, a gente, às vezes, é muito cruel assim, a gente tem que mostrar para o resto das pessoas, falando assim, olha, ela é mãe. A gente tem que validar os sentimentos dos outros. Né? Não, e para a pessoa se sentir validada, ela tem que procurar. Porque ninguém em volta valida. Exatamente. Então, assim, a gente acabou de passar pelo Dia das Mães. Assim, as suas histórias são muito em maio também. Né? O Pietro em maio. Não, e dia 25 agora a gente tem uma data especial. Ah, é mesmo? Né? Olha só, que coisa. O Dia Nacional da Adoção. Dia 25 de maio. Eu acho que é dia 25, tem que conferir. Maio. Dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, e que eu acho que é uma semente muito que a gente tem que conversar aqui, sabe? A gente tem muita gente que é amor de muita gente, sabe? É encontro de almas, tem que fazer os encontros acontecerem. Só tem que fazer esses encontros acontecerem. E se Deus usar a gente para ser canal, né? Canal para isso, para poder... A gente vai ser. A gente vai ser. É algo assim... Eu queria tocar um coração. Você fez tocar milhões. Eu falei, a Paula deve ter muita oração. De agradecimento. Todas nós, assim. Eu acho que é isso, assim. Esse processo foi muito bonito. Aqui você é uma menina iluminada, assim. A gente vê muito... A gente vê, por exemplo, a Giovanna Eubank, o Bruno Galhaço, assim. E a gente vê... É um ser de luz, sabe? É uma ligação absurda ali não tem explicação. Da questão da adoção, assim. Tem muito filho biológico precisando de ser adotado pelos pais. Sim. Então, assim, a adoção, ela é só mais uma via para formar família, igual a gestação. Então, é tudo igual, tudo junto e misturado. Perfeito. É a frase, exatamente isso. Então, é isso. Assim, a gente queria trazer esse maior número de informação, essa história linda. A gente vai deixar esse vídeo depois do podcast para que você veja aqui. Assim, hoje é uma pacota enorme de 5 anos. Você está precisando fazer fotos, hein? De família. Mas para você entender também como é que foi esse processo da Débora, assim, da amamentação, dessa coisa do amor mesmo. E se você quiser também ter a possibilidade, né, ou ter mais informação, a gente pode deixar suas redes sociais, Débora? Pode a gente vai deixar as redes sociais da Débora aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo vai estar passando as redes sociais. Entre em contato com a Débora, converse. Assim como ela foi acolhida em alguns momentos, eu tenho certeza que você também pode se sentir acolhido por ela. E a gente voltar a plantar essa sementinha, né? O Rafa voltar a receber muitas ligações. Ele também vai entender. Maio para frente é tudo que acontece. O Rafa voltar, que é o advogado, voltar a receber muitas ligações. Porque quem sabe essa história não é para você. Você não está aqui ouvindo esse podcast à toa, né? Aqui, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que entender também
também que a gente passa por sinais na vida. E quem sabe esse não é um sinal muito lindo que você está vivendo. Débora, muito obrigada mais uma vez. É sempre lindo ouvir Paula, a sua história. É eu sempre que muito agradeço. emocionante. Eu que agradeço. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Eu sinto uma ligação grande com você, a gente né? se liga. É impressionante, assim. Igual eu falei, Obrigada. eu repito, assim, desde o início do podcast, eu falei, eu preciso ter a Débora, porque essa história muda muitas coisas. Eu admiro muito o trabalho de vocês, muito. Obrigada, Débora. Mais uma vez eu agradeço à equipe do Grupo Zelo, ao Grupo Zelo, ao nosso parceiro, ao que faz esse podcast estar no ar. Olha só, gente, se a gente não tivesse o apoio do Grupo Zelo, esse podcast não estaria no ar e você não estaria ouvindo todas essas informações que com certeza podem transformar a sua vida. Então, obrigado ao apoio do Grupo Zelo. Ao longo do programa passou aí as redes do Grupo Zelo também. Tem algum QR Code que você pode escanear e entrar em contato para, quem sabe, também se preparar para esse lado de dor também, que a gente sabe que, infelizmente, todo mundo vai chegar, mas que seja de uma forma respeitosa com os pacotes que o Grupo Zelo oferece. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Esse podcast precisa ser compartilhado, então eu tenho certeza que você vai deixar aqui um comentário e mandar para o maior número de pessoas possíveis. Quem sabe essa pessoa está esperando só essa mensagem sua. Obrigada, Débora. Obrigada a você, Paula. Um abraço, pessoal. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.